noite, Pai do Senhor, Igreja Missão Apacentar da Bahia. Estamos iniciando mais uma live, que o Senhor possa abençoar o nosso dia, que o Senhor possa derramar sobre a tua vida, a tua família, toda sorte de bênção para a glória e louvor do nome de Jesus. Como a gente tem de costume, iniciar orando, que o Senhor possa derramar assim a graça dele e trazer a revelação da palavra para esses dias, para o que a gente precisa. Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graças nessa hora, consagramos nossa vida, nosso lar a Ti, te apresentamos todos aqueles que já estão participando da live, aqueles que vão participar em algum outro momento, seja pelo IGTV, seja pelo canal do YouTube, que Tu possas, ó Deus, em Cristo Jesus, trazer a cada um de nós a saúde e a prosperidade naquilo que apraz a Tua vontade. E assim bendizemos o Teu nome, glorificamos o Senhor, que é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Enquanto as pessoas vão entrando, você vai ouvindo o louvor comigo e a gente vai entronizando a presença do Espírito Santo, ainda que Ele habita dentro de nós, mas Deus é entronizado em meio aos louvores do povo dele. E através dos louvores que a gente possa fazer a nossa oração pessoal, para poder a nossa mente estar aberta para ouvir o que Deus tem para falar, e o nosso coração rasgado diante do Senhor, quebrantado e contrito para a palavra ser ministrada. Deixa o louvor ministrar a tua vida, se concentra no trono da graça. Eleva a tua mente e pensa nas coisas do alto nessa hora. Deixa a paz superabundar a sua vida, a sua alma. Glória a Deus. Sim, Senhor. Pai, te apresento cada vida que já está ao vivo conosco, cada família aí representada, aqueles que vão ser alcançados pela Tua palavra, que vai ser ministrada daqui a pouco. Em o nome de Jesus, vai retirando todo impedimento, empecilho, vai trazendo sabedoria para o Teu povo, discernimento espiritual para esses últimos dias, é o que nós precisamos. Nos enche com a Tua graça, transborda-nos com a Tua graça, que o fruto do Teu Espírito seja evidente em cada vida, de cada remanescente que está fazendo parte desse processo. Pai, os Teus dons espirituais, para que seja edificada a Tua igreja. E assim te damos graças, Senhor, em nome de Jesus.
Não existe outro nome igual ao do Senhor Jesus. É o nome mais bonito de todo o universo, é o nome mais poderoso, é o nome que está acima de todos os nomes. Foi por causa de Cristo que todas as coisas foram criadas e é por causa dele que estamos aqui nessa hora, para louvar e engrandecer o nome dele. Em o nome de Jesus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei Glória a Deus. minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Pai, abençoa essa nação chamada Brasil. Retira o espírito de corrupção, de mentira, de engano. Repreende, Senhor, esse mal. Faz com que a tua justiça ela seja evidenciada nesta nação. Aqueles que estão usando, ó Deus, da doença, aqueles que estão fazendo com que a corrupção aumente por causa das influências, aqueles que estão usando o poder do cargo para poder, ó Deus, desfrutar de algo por causa da morte de pessoas nesse tempo de pandemia, que tu traga a luz, repreende esse mal, entra com a tua justiça, abençoa, Senhor, os quatro cantos dessa nação. Apresentamos então os poderes, todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, poder eclesiástico. Senhor, apresentamos poder civil, militar, a sociedade como um todo. Ó Deus, norte, sul, leste, oeste. Toma, ó Deus, a primazia nessa nação, conduz aqueles que estão em evidência, aqueles que estão, Senhor, colocados como suas autoridades, porque estas autoridades foi o Senhor que permitiu e concedeu. Então, retira de nós o que está ruim, trabalha na tua igreja para que sejamos um testemunho verdadeiro de Cristo. Te apresentamos essa nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Oramos pelo estado no qual nós fomos plantados, no nosso caso a Bahia, que tu possa tomar o governo nas tuas mãos, que o Senhor possa, Senhor, nosso Deus, executar o teu plano, retirar a Bahia da corrupção, fazer com que essa Bahia seja transformada, que ela seja uma referência, Senhor, em o nome de Jesus. Vai de encontro a todos os lugares, todos os municípios desse estado, Senhor. Assim também a cidade, porque a paz na nossa cidade seria a paz do teu povo. Oramos por Feira, você pode orar pela sua cidade nessa hora para que haja paz, que haja prosperidade, para a glória e louvor do nome de Jesus. É o que nós oramos também por todas as autoridades instituídas, que o Senhor derrame sabedoria. Nesse ano de eleição, Deus, nós oramos em concordância, Senhor. Nós oramos em concordância para que não
consiga adentrar os políticos corruptos e aqueles que o Senhor permitir que seja para evidenciar o teu nome, glorificar o teu nome e mostrar a Deus aqueles que não vão poder ficar mais nas lideranças. Pai, te apresentamos cada candidato que vai acontecer nesse ano no país. Em nome de Jesus Cristo, não deixe acontecer coisas piores na nossa nação. Vem com a tua graça, Senhor, e redime esse povo. Glória a Deus, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e que a palavra de Deus ela seja algo poderoso nessa hora, para que nós possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E assim, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Então me usa para a Tua glória, que eu diminua nesse momento, que Tu cresças. Que, ó Deus, o Senhor tome a primazia em cada casa, em cada lugar, em cada vida agora. Que nós possamos estar voltados para receber o que o Senhor tem para cada um de nós. E assim nós te damos graça, Senhor. Retira toda a falta de compreensão, todo impedimento, toda dispersão mental. Que o Teu Espírito possa trazer a revelação da Tua palavra, para que nós possamos adentrar em lugares ainda que nós não alcançamos. Em Cristo Jesus, de glória em glória. Amém. A palavra que Deus colocou na minha vida para poder compartilhar com vocês vai estar no livro de Hebreus. Então, se você tiver com a Bíblia, você pode me acompanhar. Se você não tiver, preste bastante atenção naquilo que Deus tem para poder falar com você nessa hora. Então, quando a gente abre o livro de Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 36 e 37, diz assim: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Essa é a versão internacional, a NVI. Claro que tem algumas outras versões que estão bastante semelhantes, mas o que Deus está falando conosco através dessa palavra está relacionado com um contexto de perseverança. Ele discorre no capítulo 10, falando que aquele que está em Cristo, que se mantém em Cristo, deve perseverar na doutrina de Cristo Jesus, ensinado por Cristo Jesus até o final, para que, quando chegar um determinado momento oportuno, certo, o tempo de Deus, a salvação alcance a vida de cada um que se mantiver no Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Esse é o contexto de Hebreus capítulo 10, e quando o autor chega no versículo de número 36, para nós, escrito, porque pergaminho não tinha versículos, ele vinha escrito decorrido, mas para nós, didaticamente, está dizendo que precisamos perseverar. A palavra perseverança, ela vem numa junção de palavras, esperança e persistência. Uma fé esperançosa para alcance do resultado. E lógico que a fé não é aquilo que a gente está vendo, nem as possibilidades do que possa acontecer. Mas
ter a certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir, porque essa convicção, essa crença nos faz perseverar, nos faz ter esperança, nos faz aumentar a fé, nos faz não somente perseverar e persistir, mas se manter posicionados, alinhados com a palavra para a execução de um propósito maior no reino, que é a salvação das nossas vidas. E quando nós tivermos feito a vontade de Deus, isso acontece de modo que vamos trilhar um caminho diário, mantendo um equilíbrio dentro da palavra, para quando alcançar a vontade de Deus, e essa vontade é boa, perfeita e agradável, e nós estivermos feito o que Deus quer, vamos alcançar o plano perfeito que Cristo já conquistou para a minha vida e para a sua vida antes da formação do mundo, que é a salvação eterna. A eternidade vivendo em glória com o Criador, com o Soberano, com o Todo-Poderoso e principalmente com um Pai amoroso, bondoso, zeloso, um Pai cuidador. Isso é tremendo. E ele continua dizendo no versículo 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. E quem virá é Cristo Jesus, porque ele disse o seguinte, eu estou indo para o Pai, mas deixarei convosco o Espírito Santo. Essa é a promessa que eu deixarei convosco. E ele estará com vocês todos os dias até a consumação do século. Mas eu voltarei, parafraseando o que Cristo falou, para buscar a minha igreja. Então, ainda que muitos pensem que já ouviu falar nisso, que já tem mais de 2000 anos, já passou tanto tempo, e não vê nada que evidencie a volta de Cristo, é lógico que estão cegos com entendimento espiritual. A revelação não é feita para aquele que não crê, mas para aquele que crê. Esta revelação, essa demonstração espiritual, foi o próprio Deus que escolheu para que isso acontecesse nas nossas vidas por meio da fé em Cristo Jesus. Não tem como ser por outra pessoa, não tem como ser de maneira diferente, porque Jesus é o intermediador desse processo, para que nós possamos alcançar essa salvação. E então ele diz que isso acontecerá muito em breve. Tenha certeza que Deus vai cumprir aquilo que ele falou e prometeu em relação à salvação da minha e da sua alma, das nossas vidas. Por isso a gente precisa tomar alguns cuidados, porque a carne é fraca, e o Espírito está preparado, mas não nos dá motivo de não nos separarmos, mas muito mais do que isso, buscarmos a santidade em Cristo, termos um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, para poder vivermos a vontade de Deus, para que Ele possa cumprir aquilo que Ele fez e realizou, escreveu para mim e para a sua vida. Nós temos algo para cumprir, a missão a ser cumprida. Nós, como eleitos do Senhor, temos um papel a ser desempenhado pessoalmente, na família, na sociedade, aonde estivermos nessa terra, porque o Senhor escreveu um plano perfeito para cumprimento de um propósito, e esse propósito está intimamente e ligado completamente com o reino dele. E para isso nós precisamos perseverar, estar atentos e vigilantes na fé, estarmos com uma persistência esperançosa
que essa palavra é digna de confiança e ela vai se cumprir. O contexto, então, de Hebreus nos transporta para uma dimensão espiritual, para que nós possamos retirar os nossos olhos das coisas dessa vida e olhar para o alto, e olhar para a nossa salvação. E é lógico que, enquanto Satanás está trabalhando para fazer e acontecer em relação ao cumprimento daquilo que Deus falou, que é o posicionamento do anticristo, Satanás está trabalhando, o diabo, ele está trabalhando para implantar o governo do anticristo. O Espírito Santo de Deus, que é a boa nova que eu estou trazendo para vocês, está preparando a igreja, eu e você, que temos a fé em Jesus Cristo, para sermos arrebatados ou ressuscitados naquele grande dia e estarmos com Cristo Jesus, com nosso Pai maravilhoso, Deus, para todos sempre. Então, quando chegam momentos de crises, de adversidades, de problemas, de situações difíceis, é evidenciada essa fé, porque muitos voltam atrás, que é o contexto de Hebreus no capítulo de número 10, e largam a fé, e deixam o caminho, e terminam com um propósito, porque eles não foram realmente impactados, não receberam de Cristo aquilo que realmente o Senhor dispensou para cada um de nós, que é uma graça amorosa, cheia de bondade, uma graça que nos faz ter vida e abundância. E então, é lógico que Deus vai usar esses tempos, inclusive de pandemia, para poder trazer a evidência e a igreja discernir aqueles que realmente são separados do Senhor por aqueles que não são. Porque quem está em Cristo não volta atrás. E são nos momentos de dificuldades, de perseguições, de problemas, de escassez, nos momentos mais difíceis, e a gente pode dizer, por que não, de crises, crise financeira, crise familiar, crise na sociedade, crise política, crise em todos os sentidos, momento de crise na saúde, é que Deus elucida, Ele traz à luz a corrupção, a violência, as mazelas, Ele traz à luz o pecado e mostra, não para que a gente fique com medo, não para que a gente fique com aquela expectativa louca, não que a gente fique perplexo, mas que a gente observe todas as coisas e à luz da palavra a gente tenha certeza que existe ainda os remanescentes, um povo separado que testemunha da vida de Cristo através das próprias vidas pessoais, que é um testemunho exemplar daquilo que Deus quer para demonstração para todo o universo, toda a natureza e todo o mundo visível e invisível, a glória dele na igreja. E ele fala que quando nós tivermos feito essa vontade de Deus, a vontade de Deus, ela tem que ser uma vontade boa, e ela é uma vontade boa. Então o Senhor espera de nós que busquemos a santidade, que lutemos contra nós mesmos, contra os egoísmos, contra as vaidades, contra o orgulho, que nós lutemos uma batalha diária contra a nossa natureza adâmica, pecaminosa. Deus quer que a gente se esforce todos os dias, e a palavra é: esforça-te e tem bom ânimo. Então, o Senhor já derrotou Satanás na cruz, quando ele disse que estava consumado, mas nós precisamos guerrear contra o pecado. Nós precisamos renunciar à nossa própria vida de prazeres, de deleites, a nossa vida de coisas que não agradam à vontade de Deus, numa busca intensa de intimidade com esse Espírito maravilhoso de Deus, para que possamos trilhar
em santidade diariamente. E também praticar coisas boas, frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça que comprovem que nós somos de Deus. E aí será evidenciado para todas as pessoas, para todos ao redor, para todo lugar que a gente for, a diferença dos que servem e dos que não servem. E essa é a vontade de Deus para com os santos, que possamos fazer a vontade dele, como diz aí no versículo de número 36. E quando nós estivermos fazendo a vontade dele, certamente ele alinhará para a volta de Cristo. Então, esses dias são dias de Deus nos colocar mais próximo dele. Tem coisas que Deus está trazendo à tona, coisas que a gente está, inclusive, lendo na Bíblia, que dizia assim, mas isso estava escrito aqui, sempre esteve, mas não era tempo de Deus demonstrar, de Deus trazer à luz, de Deus revelar para nós, porque não estávamos preparados em caráter para isso. E esse molde do caráter, essa transformação que o Senhor está fazendo na vida de cada um que crê, está alinhando, está fazendo, está acontecendo. O modo de Deus operar nesses dias é para que essa salvação ela não seja algo longe e que não vai acontecer, mas que ela fique completamente evidenciada para todos, inclusive principalmente para a igreja, porque Deus manifesta a graça e a glória dele para que a igreja seja demonstrada como um testemunho do Senhor. Então é lógico que vão aparecer escândalos, Jesus falou isso, e ai daqueles que virão escândalo. Então Deus não está precisando de um juiz para poder defender as causas dele. Deus não está precisando de um advogado para mostrar quem está certo ou quem não está. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Seja Deus a verdade e verdadeiro, e todo ser humano mentiroso e pecador. Então, ele não vai ficar precisando dessas coisas. Simplesmente, ele vai trazer à tona os escândalos. E quando eles estão evidenciados naqueles que dizem que têm fé, que são cristãos, e aqueles que estão vivendo uma vida com o Senhor, é lógico que não vai poder subsistir, porque uma casa dividida não subsiste. Aquilo que está em oculto, Deus está trazendo e revelando nesses dias, porque não tem nada em oculto que não seja revelado. Então é só a gente esperar, porque muitas coisas vão acontecer, e dentro dessas coisas, não somente os escândalos, mas muitos perderão a vida sim. Muitos deixarão de existir, sim, porque faz parte de um propósito maior do Senhor. E Deus, para poder cumprir aquilo que Ele quer, certamente Ele vai ter que permitir que muitos caminhem pela vontade própria para o inferno, que ele ainda existe e é real, e muitos caminhem para o céu. E é lógico que muitos vão adoecer, outros já não vão existir, porque não sabem discernir, como Paulo fala aos Coríntios, o corpo de Cristo. Então isso não é motivo da gente ficar abatido, não é motivo da gente ficar perplexo, mas é motivo da gente saber que está breve a volta de Cristo. Quando esses sinais eles começam a acontecer, é lógico que a colheita já está próxima, e é lógico que o Senhor, o nosso Deus, vai cumprir a promessa da salvação, independente se a gente acreditar ou não, independente se tiver pessoas que falem contrário ou não. Mas eu quero te convidar nesse momento para que você possa olhar a palavra, refletir a palavra e colocar em prática essa palavra. Que você possa pedir a Deus um direcionamento nesses dias próximos e que possa ter certeza, como a palavra diz, precisam perseverar. Vocês precisam perseverar e nós precisamos sim perseverar. Então, no momento de tribulação,
é o momento que nós precisamos mais perseverar, porque o pai, ele corrige e disciplina o filho, ele disciplina aquele que ama. E esses acontecimentos, para nós que somos filhos de Deus, é um modo dele disciplinar, um modo dele nos alinhar com a palavra, para que possamos, através de alguns sofrimentos e perseverança, entender a complexidade da salvação. E muitos desses ensinamentos são através das crises, porque nesses momentos é que Deus torna a igreja dele uma igreja fortalecida, uma igreja multiplicadora, uma igreja com bastante fé e uma igreja fortificada pela palavra. E é claro que Deus, ele vai cumprir essas coisas para que a gente possa crescer e ter a maturidade de Jesus Cristo. E olha, ele finaliza dizendo: ele não demorará. O Senhor não demorará em cumprir a palavra dele. Ele não vai demorar de jeito nenhum. Deus vai cumprir aquilo que ele falou. E trazendo para uma outra realidade agora, porque eu te apresentei o contexto de Hebreus, capítulo de número 10, esse versículo 36 e 37. Eu coloquei exegeticamente falando o que seria a palavra, mas algo que Deus coloca para mim, para eu falar com você, é o seguinte: é tempo de perseverar naquela promessa que o Senhor falou com você. Não é tempo de titubear em dois pensamentos. Não são dias de duvidar daquilo que Deus está falando. São dias e tempos de acreditar, confiar, ter a convicção e esperar com paciência, em uma fé esperançosa, que Deus há de cumprir aquilo que Ele falou para a sua vida, e isso é um plano perfeito que inclui a sua salvação. Então são dias de permanecer firme, não voltar atrás, não desistir do Evangelho de Jesus Cristo, não se desviar do propósito, não desistir da palavra, não sair da onde Deus te plantou e ficar firme na doutrina e na certeza de que a palavra é a verdade e não tem outra palavra igual a essa. São dias de permanecer, não são dias de desistir, não são dias de voltar atrás, não são dias de olhar para trás, não são dias de olhar as coisas do mundo, de querer coisas nessa terra, coisas efêmeras, passageiras, coisas que vão ficar por aí. São dias de olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e ter a certeza de que aquilo que ele falou, ele cumprirá. E quando isso acontecer, quando ele tiver feito a vontade dele, eu não sei, você não sabe ainda qual é a vontade dele plena para as nossas vidas, mas ele está operando, e tenha certeza que depois ele vai demonstrar, ele vai falar e ele vai mostrar o porquê desse acontecimento, desse propósito, dessa crise, dessa situação, porque ele não fica calado. Mas aqueles que fizerem a vontade, então se eu e você estiver em unidade, perseverando no cumprimento do propósito, fazendo a vontade, aquilo que nós fomos determinados para fazer. E aqui eu abro uma lacuna, aqui eu abro um parêntese e digo: tem muitas pessoas que estão dentro da igreja de Jesus Cristo, mas são pessoas simpatizantes, não tiveram a revelação do propósito da graça salvífica, não nasceram de novo. Ei, é hora de abrir o coração, deixar o orgulho de lado e viver a vontade de Deus. Tem muitos também que estavam caminhando e andando de acordo com o propósito de Deus, mas por muitos acontecimentos na vida, por muitas opressões, por muito autoritarismo, por muitas humilhações, por muitas tristezas que passou, decepções inclusive com pessoas, estão fora do propósito de Deus, desalinhado com aquilo que Deus quer para o reino. Ainda que vá para a igreja, cumpra as doutrinas, cumpra e estabeleça aquilo que determinou cada local, cada... É
eclesia, mas não estar cumprindo o que Deus chamou para realizar no reino. Não é tempo de ficar desviado na igreja, sentado e salvo, sentado e sem fazer nada. É tempo de servir no propósito, é tempo de deixar-se ser transformado, é tempo de abrir o coração para ser curado das mágoas, dos ressentimentos, das dúvidas, das inquietações, dos medos. É tempo de abrir a mente para ser transformado, não com a mente desse mundo, não com a mente de filósofos, não com a mente de pessoas que são cientistas, mas com a mente abraâmica, com a mente de fé, com a mente de Deus, com a mente de Cristo Jesus, transformando e não se acostumando com as coisas desse mundo, dessa vida. E é tempo de cumprir a vontade de Deus. Tem pessoas que não estão cumprindo a vontade de Deus. Deus está mandando dizer para você: pare tudo e cumpra a minha vontade, diz o Senhor. Está cumprindo a própria vontade. E essas carências de amor faz com que as pessoas pensem que podem barganhar o amor de Cristo, que podem ganhar mais amor porque estão sendo prestativos, estão fazendo muitos serviços. Tem pessoas que não entenderam nada da palavra em relação à identidade no reino, não se deixaram ser amados por um Pai maravilhoso, um Pai abençoador, não deixou Deus ser o verdadeiro Pai, por uma série de variáveis, por uma série de motivos. E aí está trilhando o caminho da própria vontade, correndo para um lado para o outro, fazendo tantas coisas que Deus não mandou. E Deus, Ele vai desligar muitas coisas nesses dias. Deus vai abater muitos nesses dias. Deus vai fechar e derrubar e destruir muitas coisas nesses dias. Porque esse Deus de amor é um Deus de justiça. E Ele quer que cumpra a vontade dEle. Chega do ser humano cumprir a própria vontade e dizer que foi Deus. E botar a culpa em Deus. O coração do ser humano é enganoso. E esse coração enganoso faz com que muitas pessoas estejam fazendo tudo errado, o que Deus não mandou, sem reconhecer o próprio chamado ministerial, exercendo funções e fazendo coisas que Deus nunca pediu para fazer. E tenha certeza que se Cristo volta e estiver desviado do propósito, não tem salvação. Por isso que essa característica de esperança e fé, da fidelidade na palavra, é algo que o Espírito Santo está colocando na igreja, em mim e você, nos remanescentes, naqueles que têm aliança verdadeira com Ele, para que a gente tenha essa mesma natureza em caráter de Cristo, de aprender com a palavra e colocar em prática para salvação e vida plena e abundante. E tenha certeza que Jesus vai voltar para buscar a igreja dele. A gente não sabe o dia nem a hora. O momento Deus sabe. É claro que Jesus hoje, à destra de Deus, sendo um só, também já sabe. Mas eu e você não sabemos. Então que a nossa vida esteja digna diante do Senhor. Que possamos estar de pé quando o Senhor Jesus voltar, com as nossas vestes alvas, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem adultérios espirituais, sem ídolos invisíveis que estão dentro do nosso coração, mas adorando o único e verdadeiro Deus. A Ele seja dada toda a honra, glória, louvor e adoração, porque
porque não teremos outros deuses diante de nós, e é só a Ele nós adoraremos. Adorar de toda a força, de toda a vontade, de todo entendimento, de toda a capacidade, adorá-lo de toda a alma e fazer com que isso seja transbordante nas nossas vidas a ponto da gente conseguir amar a outra pessoa. Amar não como sentimento, não é esse amor que eu estou trazendo, mas amar como uma decisão. Amar como um querer racional para cumprir a vontade de Deus. Que o Senhor seja o nosso direcionamento nesses dias, que o Senhor seja o nosso propósito nesses dias, que o Senhor seja o nosso alinhamento para todos sempre, porque Ele é a própria palavra. No início era o verbo se fez carne e habitou dentre nós, e essa palavra, ela que é poderosa para poder mudar as situações e transformar o nosso caráter, colocando o nosso caráter semelhante ao de Cristo Jesus, do nosso irmão mais velho. Então não pense você que vamos ter dias fáceis, dias de crescimento financeiro ou prosperidade econômica pessoal, de ganhos materiais. Porque o que está em jogo nesses dias, o que Deus está trazendo para nós nesse dia, não é a capacidade de nós conquistarmos ou termos as coisas, mas a capacidade de renunciarmos, de entregarmos para Ele todas as coisas. Então Deus não está esperando mais um povo que possa ter coisas, porque Ele é poderoso para poder liberar, abençoar e dar o que Ele quiser para quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. E ainda que isso aconteça, a prosperidade é bíblica, a prosperidade inclusive financeira. Não é isso que Deus está falando com a igreja nesses dias. Pode consultar os profetas, pode ouvir outras ministrações, pode sentir no Espírito. Deus, Ele quer que a gente tenha uma entrega genuína, uma renúncia verdadeira. Então não é a capacidade da gente obter, mas da gente dar. Melhor coisa é dar do que receber. Então, algo que eu percebo, inclusive, é que a gente ainda estava com a mentalidade antiga. A gente vivia uma mentalidade antiga. E eu vou trazer um exemplo e não vou entrar nesse assunto, porque a ministração não é para esse assunto, mas o Espírito Santo está me incomodando para poder falar a respeito disso. Só para a gente refletir. A mentalidade antiga no tempo da lei. E o Senhor, Ele vem com uma aliança nova, renovando o propósito, nos colocando numa dimensão espiritual maior. E o tempo da graça é sublime, é muito superior ao tempo da lei. A lei direciona a minha e a sua vida para aquilo que a gente sabe que não está condizente com a palavra, que está errado com os princípios, que está desalinhado com o propósito. Estou falando muito em alinhamento e propósito porque é necessário. A repetição faz com que a gente tenha um aprendizado melhor. A graça, essa aliança maravilhosa, essa nova aliança, ela é muito superior à aliança de Moisés. Essa aliança com Cristo, ela é muito maior, muito mais profunda e muito mais suprema do que a aliança com a lei. Não que seja extinta a lei, como eu falei, mas ela serve para apontar, para mostrar, para direcionar. Então, queridos, como a gente pode entender e ficar contando as coisas que Deus nos dá
e devolver para Ele 10%, a gente está se igualando a graça com a lei, ou até menor do que ela. Deus quer que a gente entregue tudo. Deus quer que a gente devolva tudo. Deus quer o nosso 100%. Então a gente não vai ficar contando as coisas para poder devolver, seja em dízimo, seja vendo pequenas ofertas. Lembra-se da história da viúva. E ela colocou tudo que ela tinha. E Jesus falou, ela deu tudo que ela tinha. Foi muito mais do que vocês que deram apenas as sobras. Então Deus, Ele não está de olho naquilo que a gente pode dar por causa da lei, mas daquilo que a gente pode renunciar por causa da graça. Esse é um exemplo porque quando fala de dinheiro as pessoas ficam atormentadas por causa da teologia da prosperidade que arrasou a consciência cristã e trouxe muitos escândalos e ainda está trazendo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma teologia verdadeira, saudável. E é lógico que a gente pode falar de outras coisas. Qual é a nossa capacidade de nos doarmos completamente para o propósito de Deus? Muitos nisso deixaram o caminho da salvação e voltaram atrás. E vivem hoje em religiões pagãs. Vivem hoje em religiões como se fosse, atalhos. Vive hoje sem ter uma fé genuína e verdadeira naquele que pode salvar. Muitos não estavam firmados na fé e quando acontecem esses momentos de crise, de evidências de escândalos, abandonam o caminho da verdade, da vida, que é Cristo Jesus, porque nunca tiveram firmados e nunca tiveram a revelação da graça verdadeira. Quem sabe você está tendo uma oportunidade para voltar para Cristo, para se alinhar com Ele, para colocar sua vida de acordo com um propósito maior, para que quando se cumprir a vontade do Senhor, você poder estar salvo também. Então eu te convido nessa hora para renovar sua aliança com Cristo. Te convido nessa hora para viver um tempo de graça, de entrega total. Muitas vezes Deus está te pedindo algo há muito tempo, já te pediu. E entenda que quando ainda não havia uma lei escrita, Deus se revelou nessa graça a Abraão. E pediu a Abraão algo que seria a maior promessa e conquista que Abraão tinha naquele momento. E Abraão, ele simplesmente fez o que Deus queria, porque ele tinha recebido uma revelação da graça. E os salvos são os filhos de Abraão. A história ela continua a mesma. Não existe Antigo e Novo Testamento. Isso é só didático. A Bíblia é uma só. Deus é um só. Ele não mudou. E Ele está esperando que a gente esteja de acordo com a vontade dEle para o cumprimento dessa salvação maravilhosa. Louvado seja o Senhor, que vive e reina para todos sempre. Louvado seja o Senhor. A gente falou de graça, não tem como falar de graça sem falar de glória. Então vamos ouvir um louvor, porque a glória é a graça evidenciada
que nos envolve. Que nossos dias sejam dias de glória. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter Dá um tempo para você refletir na palavra, meu coração, se humilhar na presença de Deus e voltar para Ele de espírito e verdade. tira o medo, me conta segredos. O Senhor está te convocando nessa noite para voltar ao primeiro amor. Revela quem é. Oh, Senhor. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua. Se envolva com a graça de Deus, com essa glória maravilhosa dele. Deixa Deus manifestar a glória dele na sua vida, na sua família. Se envolva com Ele. Não perca mais tempo. Não desperdice tempo. É tempo de redimirmos o nosso tempo desperdiçado e vivermos a vontade de Deus. Me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz. Eu quero dizer para alguma pessoa específica, você que está pensando de desistir do Senhor, de desistir da sua vida, de desistir do sonho que Deus implantou no seu coração, de desistir de todos e de todos. Eu quero te dizer como profeta nessa noite para a sua vida. Pare e volta. Persevera. Porque grandes coisas ainda tem Deus para fazer na tua vida e quer cumprir e usar a tua vida para salvar vidas, para curar vidas, para libertar vidas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Repetindo a música porque eu acabei interrompendo para liberar uma palavra profética para alguém específico. Mas eu quero que você se envolva nesse finalzinho de live da Igreja Missão Apacentar com o Senhor. Daqui a pouco, às 9 horas, seu pastor Léo, que também é capelão e enfermeiro, ele vai estar junto com a live compartilhada, o pessoal da ADEFES, Assembleia de Deus, aqui em Feira, que somos um só povo. E eu vou estar ministrando sobre relacionamento interpessoal com os profissionais de saúde, para aqueles que são visitadores hospitalares. E o endereço é Capelania Evangélica OSP. CAPELANIA Capelania Evangélica OSP. OSP com H e termina com P mudo. E eu conto com sua presença. Convide outras pessoas, vai ser uma bênção. Quem sabe você quer ser capelão e tem muita coisa para poder aprender. Eu derramar
me faz louvar a tua glória, faz com que eu voe mais. Finalzinho da live da Igreja Missão Apacentar na Bahia. Obrigado pela tua presença. Encaminhe essa mensagem no IGTV para outras pessoas. Tem muitas pessoas precisando ouvir uma mensagem esperançosa de Deus. Entra lá no nosso canal do YouTube, Missão Apacentar Igreja, e vai ter essas ministrações. Segue lá o nosso canal, dá um like que gostou, clica no sininho para poder você ser informado das novas ministrações. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Tenha misericórdia de nós. Resplandeça a face dele sobre nós. Olhe para cada um de nós e nos dê a paz. 21 horas. Daqui a pouquinho estaremos na live da Capelania Evangélica Hospitalar. Deus abençoe. Boa noite para todos. Que o Senhor possa derramar uma glória maravilhosa na sua vida e na sua família. Paz do Senhor.